Queridos, abrindo o texto bíblico, esse é um texto que, com certeza, confronta a nossa realidade, confronta o mundo que está ao redor e o coração da sociedade, a nossa cultura. Nós temos estudado e voltamos a estudar a Epístola de Paulo aos Efésios, e o texto que já nos falou sobre a grande mudança que existe na vida do cristão, agora entra no aspecto do estar cheio do Espírito Santo e das consequências de uma vida cheia do Espírito Santo. E a primeira consequência, o primeiro lugar onde esta condição de estar cheio do Espírito Santo será observada é dentro do lar. E por isso nós nos voltamos agora para dentro do lar. E não existe lugar em que o inimigo tenha atacado de forma mais dura em nosso presente século do que o lar. O lar tem sido alvo de ataques o tempo todo. O próprio conceito de lar, o próprio conceito de família e tudo que envolve a família tem sido atacado e de uma forma cada vez mais com inovações, né, cada vez mais rápidas, de maneira que nós às vezes temos até dificuldade de acompanhar todas elas, mas efetivamente nós sabemos que o lar tem sido atacado. E isso não é uma novidade. Quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele estava tratando justamente de uma contracultura, que é a cultura cristã, de uma supracultura, porque ela está acima da cultura da sua época. Se Paulo via certos cenários e situações que ele deveria corrigir, isto continua sendo e continuará sendo uma realidade até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós entramos aqui no lar, e eu quero ler então a partir do versículo 18, já pegando aqui o contexto da ação do Espírito Santo, para entrarmos no lar, quando ele diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido." Agora vamos pulando aí o texto, que vai focar especialmente nos maridos. Nós vamos ao versículo de número 33. E assim diz o texto sagrado: "Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido." Amém. Senhor, ajuda-nos na compreensão deste texto sagrado, que é a Tua vontade para a nossa vida. O Senhor quer nos dirigir, nos dar segurança, o Senhor quer nos abençoar. E isto envolve uma luta da nossa parte para tanto entender a Tua vontade, quanto aplicá-la sobre a nossa vida a partir do nosso próprio coração, e lutar contra um contexto, um cenário, uma sociedade, um mundo que efetivamente renega a Tua palavra, um mundo que rejeita a Tua vontade, que rejeita o Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que possamos não só entender, mas principalmente aplicar a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, nós sabemos que estamos aqui diante de um tema difícil, um tema que, especialmente quando colocamos ele para ser visto à luz da sociedade, é algo que
absolutamente não desce goela abaixo, é algo que é insuportável aos ouvidos atuais, especialmente se a gente colocar aqui a expressão do que é politicamente correto. O que nós estamos lendo é politicamente incorreto. E o mundo jamais entenderia ou aceitará a vontade de Deus. E cabe a nós, como cristãos, tomarmos uma decisão, e essa decisão ela é radical, porque a vida cristã ela é radical, no aspecto de que ou você está com Cristo, com o Senhor, ou você está com o mundo. Em muitos textos nós vemos claramente que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você está com o mundo. Por isso a palavra diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque quando nós amamos estas coisas, efetivamente nós nos colocamos no lugar de oposição a Deus. Você não consegue amar a Deus e amar ao mundo e os seus antivalores. Em determinado momento, foi o profeta Elias que disse: se o Senhor é Deus, então adorai-o, então serviu. Se é Baal, então serviu. Ou seja, escolham que lado que vocês querem ir. Outro momento foi Josué, dizendo exatamente essa mesma ideia: olha, vocês devem escolher, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas escolham hoje a quem vocês querem servir. E o povo: nós queremos servir a Deus. E aí, imediatamente Josué diz: não, vocês não podem servir a Deus e aos ídolos que estão lá na casa de vocês. Então, se vocês querem servir a Deus, joguem fora os ídolos que estão dentro da sua casa. Então, nós temos, como cristãos e povo de Deus, sido cada vez mais cercados por uma cultura que parece querer nos esmagar, com uma visão completamente oposta àquilo que vem da palavra de Deus. E você se vê no dia a dia com dificuldades para lidar com isso, seja na relação no seu trabalho, seja na escola, em qualquer lugar. E cada vez mais o Senhor nos conclama a assumirmos a nossa identidade e falarmos: não, eu sou de Cristo. Não, eu obedeço a palavra de Deus, não importa o que esse mundo pense, não importa o que para você seja certo, e não importa nem o que para mim é certo, o que para mim importa é aquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é aquela expressa na sua palavra. Quando nós abrimos lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele adverte Timóteo, aliás é na segunda carta, né, que ele adverte Timóteo acerca do que é o mundo, e o mundo que é o nosso mundo de hoje, e que ele diz: olha, saiba disto, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a qualificar o tipo de pessoas que nos envolvem, que nos cercam, e ele diz uma coisa importante, que essas pessoas que nos envolvem hoje, elas são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres. Nós vemos um mundo que está sendo conduzido pelo prazer. O que te dá prazer? É isso que te qualifica, é isso que te identifica. O que te dá prazer, o que move o nosso mundo é aquilo que dá prazer, mas aquilo que se volta contra Deus. E aí Paulo diz assim: olha, diante desse contexto, versículo 10 ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que variadas perseguições tenho suportado. E aí ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas, Timóteo, cristãos do século 21, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o que é a nossa cultura. Tu, porém, ele diz, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E ele termina então falando da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, dito isto,
é uma necessidade que nós temos como cristãos de reafirmarmos as bases da nossa fé e reafirmarmos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Os nossos ouvidos dos nossos dias estão saturados de fuligem e toda sorte de porcaria que vem do mundo querendo nos ensinar como devemos viver. Jogue tudo isso fora e fique tão somente com a palavra. E a palavra de Deus, então, quando entra dentro do lar, e nesse texto de Paulo, é um texto que fala dentro também de uma cultura que tinha todos os seus problemas, como nós temos hoje, dentro da sua ordem, mas Paulo aqui estrutura e dá ordem e organização ao que é a vida comum do lar. E ele estabelece um aspecto importante, que é a relação das mulheres para com seus maridos. Hoje nós vamos falar sobre isto. Semana que vem, tragam os maridos, para eles ouvirem o outro lado da moeda. Mas Paulo aqui começa tratando acerca das mulheres. O texto, lá no versículo de número 18, ele fala: vocês vão se encher do Espírito Santo, esse é o mandamento, e a partir daí, uma consequência é que vocês vão se sujeitar uns aos outros. Mas não é apenas uma questão mútua, há uma relação de mutualidade nessa sujeição, mas há também uma relação de hierarquia. E o texto vai estabelecer isto claramente, começando pelas mulheres, dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E você vai perceber nesses versículos o alto grau de autoridade que isso reveste o marido em relação às suas esposas. Porque ele diz, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, em tudo submissas ao seu marido. E no final, então, ele diz que cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, nós temos aqui a palavra inspirada de Deus. Um Deus eterno, um Deus que é todo amor, um Deus que é todo sabedoria, um Deus que é o Criador, é um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança e que nos proporcionou um manual para sabermos como nós podemos viver debaixo da sua bênção, e condicionou esta bênção à nossa obediência. Se formos obedientes, o Senhor promete nos abençoar, e de modo contrário, nós sofreremos as consequências da nossa vida. O nosso Deus, quando Ele estabelece estas verdades, Ele a faz dentro dessa esfera de amor, dessa esfera de proteção, desse modo de fazer com que nós, como famílias, enquanto sua igreja, manifestemos não apenas algo bom, manifestemos aquilo que Ele é, aquilo que é a relação como ela deve ser, por espelhar aquilo que Ele é e a própria relação dele enquanto trindade. O casamento foi feito para ser exatamente esse reflexo da beleza de Deus, para que quando as pessoas olhassem para nós, percebessem esta glória que vem do Senhor sobre a nossa vida, através dos nossos relacionamentos. É para isso que Deus criou o casamento. E, portanto, quando nós lemos um texto como este, é preciso limpar com um cotonete bíblico os nossos ouvidos, para não entendermos esse texto, esta palavra, como colocando a mulher numa situação de degradação, de rebaixamento, alguma coisa assim, de vergonha, de alguma coisa que a coloque num lugar que traga a ela desonra, de maneira alguma. Porque a mesma expressão de sujeição que é aqui colocada em relação à mulher, Jesus também se sujeitou à vontade do próprio Pai. E é a mesma palavra que também implica na sujeição dos homens em relação a Deus. E Deus então criou essa autoridade e sujeição, como dissemos no outro domingo, para a nossa proteção, para o nosso crescimento,
para a nossa edificação. Isto é bom, isto vem de Deus. Também o contexto aqui é da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ninguém vai entender e ninguém vai colocar isso em prática se não estiver justamente transformado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não vem de nós. A sujeição não é algo que está dentro do nosso coração. Quando nós nascemos, já nascemos questionando o próprio médico. Por que nos tirou de lá? Estava tão bom, né? E já começamos reclamando da vida e vamos passar boa parte da nossa vida ali também contestando toda forma de autoridade. E vamos ter que aprendê-la. E muitas vezes vamos ter que aprendê-lo da pior forma possível. Então, a autoridade é algo que vem de Deus. E é preciso que nós respeitemos, entendamos e praticamos esta autoridade vinda do Senhor. É importante que nós percebamos que esta autoridade ou esta maneira de compreensão das mulheres serem submissas ao próprio marido, ela tem a ver com obediência ao próprio Deus. Veja que o texto diz, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Veja, há uma relação direta da sua adoração e submissão a Deus e a sua submissão para com o seu marido. O mesmo vai acontecer em relação aos maridos e o próprio Deus, quando lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, ele vai dizer que se os maridos não tratarem as esposas com dignidade, que as orações deles não terão valor algum diante de Deus. As orações deles serão interrompidas. Então, Deus não aceita uma adoração que seja feita diretamente a Deus, mas que não tenha eco nos nossos relacionamentos, na nossa vida prática, do dia a dia. Deus não aceita hipocrisia da nossa parte. Se chegássemos aqui, nos colocássemos a nossa roupa dominical e adorássemos a Deus de mãos erguidas, mas Deus sabe como foi a nossa semana, Ele não aceita esses atos. Jesus Cristo disse, olha, a boca deles está cheia de louvor, mas o coração deles está distante de mim. E a forma de nós mostrarmos isto é essa adoração que acontece no dia a dia do nosso lar. Então, o texto diz que as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, ou seja, controladas pelo Espírito Santo. Façam isso como obediência a Deus. Entenda isso também como um chamado contra, muitas vezes, o próprio coração. Nós não fazemos aquilo que o nosso coração nos diz para fazer. Ao contrário, tendo sido libertados de um coração de onde procedem os maus desígnios, nós decidimos exatamente não seguir o nosso coração e fazer a vontade de Deus contra o nosso coração e aprender a fazer esta vontade. Esse é o grande diferencial da nossa vida. Nós não seguimos o coração, seguimos o Senhor, seguimos a sua palavra. Mas há algo aqui no texto que é muito importante nessa relação do marido e mulher e que é bíblico e que vai ser ressaltado por diversas vezes. O texto diz, por quê? Porque as mulheres devem ser submissas ao próprio marido. Porque o marido é o cabeça da mulher. E olha, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Não existe como você entender este texto de outra maneira, a não ser compreender que Deus colocou autoridade e liderança sobre o homem em relação à esposa. Existe uma liderança aí que é inescapável e que hoje em dia, claro, a sociedade vai tentar minar de todas as maneiras. Mas esta é uma realidade bíblica que nós não podemos fugir a ela. Basta que você abra lá no livro do Gênesis. É interessante que, se o politicamente correto pudesse reescrever o livro do Gênesis, como é que ele seria? Se o politicamente correto pudesse reescrever o livro do Gênesis para fazer um Deus à sua imagem e semelhança, como é que seria esse Deus? Eu creio que numa primeira versão, primeiramente Deus teria que criar o homem e a mulher no mesmo instante.
Deus faria pum, e aí apareceria o homem e a mulher. Pronto, ninguém foi criado antes, todos foram criados no mesmo instante, mesma importância. E aí, esse Deus diria a eles: criei vocês, agora vocês podem desfrutar do relacionamento entre vocês, vivam a vida de vocês com toda a liberdade nesse jardim. E aí partiram então Adão e Eva para desfrutar de toda essa vida gostosa no jardim. Mas aí no segundo dia eles voltam para esse Deus e dizem: olha, Deus, está uma dificuldade aqui. Por quê? Porque eu penso diferente dele, ele pensa diferente de mim, a gente não consegue chegar num consenso. Como é que a gente faz? Deus daria, esse Deus, diria a eles: mas vocês têm toda a liberdade. Eu dei a vocês liberdade, vocês podem usufruir dessa liberdade para resolver os seus problemas. Então vão e resolvam como adultos que vocês são, não é? Bem, no dia seguinte, voltaria apenas um deles, né? Talvez Adão voltasse para dizer: olha, Deus, não deu muito certo não, eu estou aqui para dizer que nós estamos nos separando, que nós não nos entendemos de maneira nenhuma, porque cada um tem um pensamento completamente diferente um do outro, e então achamos melhor, para não brigar, nos separarmos. E esse Deus então diria para eles: muito bem, vocês estão exercendo a liberdade de vocês, isso tudo é muito lindo, se vocês agora decidiram se separar, isso é lindo e maravilhoso, afinal vocês devem desfrutar de tudo que eu fiz para vocês. E Adão diria: olha, só tem mais um problema. Qual é? Olha, ela decidiu que quer abortar a criança que está dentro dela, como ela poderia fazer isso? E Deus diria então: olha, procurem aí vocês descobrir como fazer, mas não temam, usem da liberdade que eu criei e dei para vocês. Infelizmente, essa seria uma possibilidade. Ou talvez uma segunda versão, em que Deus, no mesmo instante, criaria, não um Adão e nem uma Eva, criaria um par de Adãos e um par de Evas. E aí, eles orariam uns para os outros, e Deus diria: olha, vocês agora podem se relacionar uns com os outros como quiserem. Não vejam nenhum impedimento, aproveitem, façam uso de todo o prazer que vocês puderem. E daqui a pouco um e outro diria: olha, Deus, não estamos satisfeitos, porque eu gostaria de ter nascido Eva e não Adão, e o Senhor fez aquela ali também como Eva, ela queria nascer como Adão. Puxa vida, é um problema, mas não se preocupem, façam aí qualquer arranjo que vocês acharem que dê certo para o prazer de vocês. Eu creio que essa seria uma outra narrativa aceitável, mas difícil, porque certamente traria toda a conturbação à vida humana, impossibilitaria a própria manutenção da vida. Eu entendo que quando nós lemos o texto de Gênesis, que diz que Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, isto coloca a mulher numa relação de dependência de ter sido feita após o homem. Isso é um problema para os ouvidos atuais. Mas se você invertesse a ordem e dissesse que a mulher foi criada antes e que Deus tirou da costela dela para fazer Adão, você também teria uma violência contra a mulher sendo produzida nessa mentalidade. Então, veja, com essa ilustração que eu quero dizer, é que esse homem sem Deus, ele nunca está satisfeito. Qualquer narrativa que você der para ele será insuficiente para agradá-lo. Existe uma busca pelo prazer e uma busca insaciável, que vai trazer uma novidade após a outra. E na medida em que você vai tentando acompanhar esse mundo, vai dizendo: não, acho que isso é legal, acho que isso pode, você vai ver o quão distante você estará da vontade de Deus e totalmente transtornado na sua própria identidade como cristão. O texto bíblico, então, ele nos afirma, e isto é importante dentro de toda a visão bíblica, que Deus criou primeiramente o homem. O apóstolo Paulo vai repetir esta informação em 1 Coríntios capítulo 11 e também na primeira carta aos Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer: assim como Deus criou primeiramente o homem, e depois ele criou a mulher. E criou a mulher para ser uma auxiliadora idônea do homem. E é nessa condição que Deus então estabeleceu uma ordem de autoridade. Não é autoritarismo, mas autoridade,
uma autoridade que tem que ser feita em temor e amor a Deus e amor e temor àqueles que estão sob a sua autoridade. Queridos, como é importante nós estabelecermos e lembrarmos desses princípios como princípios bíblicos. Entenda algo interessante no texto, que em nenhum lugar a Bíblia diz para o homem, olha, sujeitem as suas esposas. Você não tem um lugar que a Bíblia ensine isso, mas ela ensina as mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Ou seja, esses maridos não têm autorização dada por Deus de arrancar essa submissão, de sujeitá-las como se pudessem ter domínio sobre elas, como se pudessem ter, de alguma forma, um cabresto colocado nas suas esposas. Mas o que ele requer é que as esposas entendam o papel dos seus maridos enquanto autoridade e os ajudem nesse sentido. Então, existe uma ordem, e essa ordem dada por Deus da criação infere em como nós nos relacionamos dentro da nossa casa e na questão de autoridade que Deus deu ao marido. Essa autoridade coloca sobre ele o peso da responsabilidade, de que no momento em que ambos conversam para tomar decisões importantes da vida, seja de uma viagem, seja de mudança, seja de um trabalho, seja de filhos, essa decisão seja uma decisão sempre feita a dois, porque é uma decisão conversada, é uma decisão feita em oração, em sujeição à vontade de Deus, mas que o homem assume a responsabilidade dessa decisão diante do Senhor. Assim como diante de Deus, Adão tinha uma responsabilidade maior do que Eva, pelo fato de que a aliança foi feita com Adão e Eva entrou e participou desta aliança. Os dois sofreram as consequências, mas Deus havia promulgado esta aliança com Adão. Então, o homem tem essa responsabilidade diante de Deus. E a mulher, então, se sujeita e ajuda o homem no cumprimento desta responsabilidade e da sua autoridade. Então, o texto é muito claro quando ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Existe uma ordem, e esta ordem faz com que o lar funcione. Evidente que quando a Bíblia é escrita, ela é escrita para pecadores, pessoas que têm as suas mazelas, os seus defeitos, as suas imperfeições, as dificuldades. Quando a igreja se sujeita a Cristo, esta é uma realidade que na mulher que se sujeita ao seu marido não será igual, pelo fato de que Cristo é perfeito e os maridos não são e jamais serão perfeitos. Daí haverá sempre uma necessidade de estar cheio do Espírito Santo para poder colocar em obediência esta palavra que está sendo dita. Mas ela é muito séria. Existe aí um aspecto sacrificial que envolve os dois lados dessa relação. Se por um lado o texto vai nos dizer, maridos, amem as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e é o salvador dela, logo esse grau de sacrifício é igual ao de Cristo. Ele vai dizer, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como a igreja também deve se submeter ao Senhor Jesus. Essa mesma palavra é dita pelo apóstolo Pedro. Paulo não está sozinho. Alguém diria, Paulo é muito machista. Eu acho que Paulo estava tomado pela cultura da sua época, mas esta mesma informação, ela é também nos dada pelo apóstolo Pedro no capítulo 3, quando ele se dirige às mulheres, dizendo, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, veja, no caso dos casamentos em que o marido não é cristão, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E aí ele diz uma coisa interessante, não seja o adorno da esposa, não é a beleza exterior, frisado de cabelos, aparato de vestuário, aquilo que é belo nela, mas seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro continua citando Sara como modelo desse tipo de comportamento. Então, você tem aqui o apóstolo Pedro,
com a mesma informação, mulheres sejam submissas ao próprio marido. E de onde é que eles tiram isto? Se você se voltar lá para o livro do Gênesis, no capítulo 3, nós vemos ali, no versículo de número 16, quando Deus está informando o casal acerca das consequências do pecado, ele diz à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E ele te governará. Eu tenho certeza que, de novo, é um texto que fere aos ouvidos odiernos, ou seja, os ouvidos dos dias atuais. Mas é a verdade da palavra de Deus. Por ele te governará novamente. Primeiro, isso não é uma condição após o pecado. Isso já estava instituído por Deus, e fica claro quando Paulo esclarece essa condição lá em 1 Coríntios 11, e ele diz: é porque Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Não é por causa do pecado. Mas agora, o ser governado por um homem pecador será algo muito mais difícil na vida da mulher, assim como também o será na vida do próprio homem. Então, é preciso entender que nós estamos aqui diante de um mandamento que é bíblico, que vai além dos tempos e além da própria cultura. Não existe aqui uma relação de competição entre um e outro, mas uma relação em que deve haver um amor mútuo, um entendimento mútuo, mas há uma responsabilidade e uma autoridade dada por Deus ao homem. Como é que as mulheres, então, de forma prática, devem entender isto? Que essa submissão, ela deve não ser apenas uma questão comportamental. Você deve lutar com Deus, ou melhor, com o seu coração, né? Para que o seu coração ele se entregue a essa verdade, para que você compreenda a autoridade que Deus deu ao outro. O texto nos mostra, no versículo 33, que deve haver respeito pelo marido, ou seja, olhe para dentro do seu lar e do seu comportamento e procure entender ou verificar se tem havido respeito para com o seu marido. Esse é um ponto importante. Talvez você possa até perguntar isso para ele, né? No momento: olha, eu tenho te respeitado? Você entende que eu tenho te respeitado? Esse é um aspecto bíblico que é exigido das mulheres, que essa submissão envolva o respeito. Nós, de novo, vivemos uma cultura em que há uma tentativa de igualitarismo, na qual não há autoridade, e nisto as mulheres se sentem à vontade para colocar não só o seu pensamento, mas da forma, muitas vezes, errada, e nós assim agimos uns com os outros. Mas aqui há um conceito importante, que as mulheres respeitem o próprio marido, ou seja, não o ataque, não o ataque. As mulheres não têm esse direito, elas não têm essa liberdade de atacar os maridos ou de alguma maneira procurar diminuí-los, assim como vice-versa o homem também não o tem. Também nós temos, se nós ampliarmos aqui esse leque, e temos ali na carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, em relação ao próprio corpo, quando o texto bíblico diz e fala aos dois lados, dizendo: olha, o seu corpo não é seu, o seu corpo pertence ao outro. Assim também o marido em relação às mulheres, mas o seu corpo não é seu, mas o corpo é dado por Deus para o relacionamento. E o texto então diz, versículo 3, capítulo 7, versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Se a Bíblia fosse um livro machista, jamais incluiria a posição do homem aqui, não é? Diria apenas da mulher. Olha, a mulher, ela pertence ao homem e é isso mesmo. Ele seja autoridade, é uma questão de pertencimento, é um objeto. Mas o texto deixa muito claro que é uma relação de mutualidade. Muito bem. Bom, então, a submissão,
ela envolve uma série de áreas da nossa vida. As mulheres devem ter muito cuidado para não usar de manipulação, né, dos sentimentos em relação aos seus maridos. Tem formas, né, que você pode tentar ganhar, conquistar aquilo que você quer através do sentimento, através da reclamação. Cuidado com isso, pode funcionar, mas pergunte, será que isto agrada a Deus? Será que isto agrada a Deus? Se o seu marido tem dificuldades de liderança, isso é muito comum, os maridos terem dificuldade de ter liderança. Quando há essa dificuldade, as esposas, então, elas assumem o lugar, porque alguém precisa tomar a decisão, né? Alguma coisa tem que acontecer. As mulheres, então, vão tomando lugar. Cuidado com isso, mulheres. Procurem ajudar os seus maridos. Óbvio que no momento do incêndio, alguém precisa apagar o fogo. Se o marido está lá sem condições, apague o fogo. Mas procure restituir, procure ajudá-lo a crescer na liderança. Às vezes, nós somos muito críticos do outro, né, e acabamos deixando o outro inseguro. O marido quer começar alguma coisa, nunca liderou nada, agora ele quer começar a liderar, e você, ao invés de ajudá-lo, você o critica e fala, agora quer começar as coisas certas. Né? Então, você deve ajudá-lo, não criticando, mas como que abanando, né, aquela pequena chama que está tomando ali, que está começando. Agora, essa submissão, ela não implica em passividade das mulheres. Quando olhamos a Bíblia, principalmente quando você vê lá o texto de Provérbios 31, a mulher, aquela mulher, me ajudem? Virtuosa, isso. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é uma mulher extremamente ativa, uma mulher que trabalha, que não para, uma mulher que está sempre atenta às necessidades. Ela é uma mulher ativa. Quando nós lemos sobre as mulheres do Novo Testamento, no caso Febe, por exemplo, nós temos muitos exemplos, são mulheres ativas. A própria relação de Priscila e Áquila, nós vemos ali Priscila sendo considerada, de certa forma, como uma prioridade ali naquele relacionamento por causa do papel que ela exercia dentro da igreja. Então, essas mulheres, elas são ativas, mas não deixam de ser submissas aos seus maridos. Eu termino dizendo que o texto, ele é muito claro, muito amplo nesse sentido, e não ameniza essa condição, especialmente quando usa o termo que as mulheres sejam submissas ao seu marido, e depois fala que em tudo, versículo 24, as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então entenda que esse em tudo, ele abrange as áreas da vida, mas não dá liberdade ao homem de usar a sua autoridade para agir contra a vontade de Deus. Ou seja, essa submissão, assim como a nossa ao Estado, assim como a dos filhos para com os pais, e toda espécie de submissão, ela está debaixo de uma submissão maior que é a Deus. Então, se o marido pede para a esposa fazer uma coisa que efetivamente contraria a vontade de Deus, alguma coisa que fere a vontade de Deus, a mulher não é obrigada a dizer, eu vou seguir isto, porque o marido está pedindo. É preciso entender que isto não dá liberdade ou não coloca a mulher numa situação de risco, no caso de mulheres, por exemplo, que sofrem qualquer tipo de violência. As violências podem ser de várias ordens, seja ela verbal, seja ela física. Se houver violência física, não ligue para o pastor, ligue para a polícia. É a polícia que tem que ir lá e tem que acudir você. Não é? Certamente há situações em que o pastor pode ajudar, outros irmãos, oração, mas há questões que ultrapassam os limites daquilo que é saudável. O casamento foi feito para espelhar a glória de Deus, mas quando a vida humana está em risco, então deve-se priorizar a vida humana. Então, queridos, o texto então é um texto de resistência à nossa cultura. A cultura que vai querendo cada vez mais não apenas igualar, mas sobrepujar, quebrar os papéis, tirar todas as diferenças e criar uma confusão, e criar um caos total. Daí, essa cultura vai sempre criando uma moda nova, sempre avançando e cada vez mais, e tudo isso vai gerando
um homem sem identidade. O que é homem hoje? O que é mulher? Me defina o que é mulher. Me defina o que é família hoje. Tudo e qualquer coisa pode ser família. Ou seja, tudo é família e nada é família também. Me defina o que é o homem. Tudo pode ser um homem ou nada pode ser um homem também. E a mesma coisa em relação à mulher. Cada vez mais a intenção do diabo é tirar do homem esta imagem e semelhança de Deus. Que não sobre nada, que sobre apenas um fragmento, que esse homem seja consumido pelo seu próprio mal, que não reste pedra sobre pedra. E a igreja de Cristo que somos nós, somos a resistência. Nós somos a resistência. Então, perseverai firmes no Senhor. Mantenha firme, convicto na sua vida esses princípios, porque são os princípios das quais o Deus disse: sobre esses princípios eu vou abençoar. O resto é ação do inimigo. Que Deus os abençoe. Amém.